Começa agora mais um plantão médico com o Dr. Ailton Ferreira. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. São 9h05. Estamos iniciando mais um plantão médico e a partir de agora, meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de fazer perguntas sobre saúde. O nosso telefone já está à sua disposição. O 4243-4597. 4243-4597. É só acessar a minha página Dr. Ailton Ferreira ou o Facebook Ailton Ferreira. São 9h06 e logo cedo, o Carlos Alberto, que é morador no Jardim da Glória, aqui na região da Granja Viana, e ele diz o seguinte: Dr. Ailton, meu pai tem apenas 47 anos e ele sofreu um infarto ontem à noite, jogando futebol. E ele está internado na UTI do INCOR, em São Paulo. Olha, Carlos, o infarto agudo no miocárdio é a principal causa de morte no mundo, incluindo aqui o Brasil. Mas o que é um infarto e o que é um infarte? Infarte ou infarto? Infarte é a morte do tecido, é a morte da célula por falta de sangue. Exemplo, se eu pego um clips e vou apertar o meu dedo aqui com clips, você vai observar que a extremidade do dedo começa a ficar escura, começa a ficar roxeada. E daí? E daí que é um sinal de que falta oxigênio na extremidade. Em determinado momento, vai faltar tanto oxigênio na extremidade do dedo, que a célula do dedo, do meu dedo, vai morrer. A morte da célula, aqui no caso, do meu dedo, por falta de sangue, por falta de oxigênio, é infarto ou infarte, no caso aqui, do músculo do dedo. O mesmo pode acontecer no coração, porque o coração é o músculo que mais trabalha na nossa vida. Quando nós ainda estamos na barriguinha da mamãe, o nosso coração já está funcionando. O músculo cardíaco, o miocárdio, é o músculo que mais trabalha no nosso corpo. E se o músculo cardíaco que mais trabalha, que é o tal do miocárdio, ele precisa de quê? Ele precisa de energia, de açúcar, de glicose, e precisa de oxigênio para poder queimar esse açúcar. E quem leva açúcar e quem leva oxigênio para o músculo do coração é a chamada artéria coronária. As artérias coronárias são as artérias que irrigam, são artérias que oxigenam o músculo cardíaco. Agora, existem motivos, existem fatores que levam à diminuição da circulação das coronárias. E essa diminuição chega a determinado momento que é tão intensa que leva ao sofrimento do músculo cardíaco, e o sofrimento do músculo cardíaco pode levar à morte desse músculo, que é o infarte ou infarto no miocárdio, que dependendo da extensão da lesão, pode ou não levar o indivíduo à morte, infelizmente. Agora, Carlos Alberto, o infarto no miocárdio, ele é mais comum em homens do que nas mulheres. Por quê? Porque a mulher tem um hormônio feminino, tem um hormônio, tem o hormônio estrógeno, que é o hormônio feminino, e o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele protege as artérias. Esse hormônio feminino faz com que, protegendo as artérias, faz com que as mulheres, antes da menopausa, tenham muito menos probabilidade de sofrer infarto no miocárdio. Então,
o infarto agudo no coração, no miocárdio, ele é mais comum em homens do que nas mulheres. Agora, depois da menopausa, quando as mulheres diminuem o nível de hormônio feminino, de hormônio estrogênico, o que acontece? Elas se igualam estatisticamente aos homens. Então, mulher depois da menopausa tem o mesmo percentual de risco do que os homens para o infarto agudo no miocárdio. Praticamente 3 a 3,5% da população, né, tem como causa morte o infarto no miocárdio. Então é a principal causa de morte, né, não só no país como também no mundo. Agora, existem alguns motivos, né, alguns fatores que predispõem ao infarto no miocárdio. Tem fatores que não tem como mexer, são chamados fatores não modificáveis. E tem fatores que você pode mexer. O que não dá para mexer? Por exemplo, idade. Quanto maior a idade do indivíduo, maior probabilidade, maior possibilidade de ter infarto. O indivíduo idoso tem maior probabilidade de ter infarto do que o indivíduo que não é idoso. Segundo fator, sexo, como eu disse. O homem é mais predisponente do que a mulher. Isso até a mulher atingir a menopausa. Depois da menopausa, praticamente se igualam as estatísticas. Terceiro fator, a cor, a raça. O indivíduo de raça negra ou indivíduo mestiço, negro, ele tem maior predisposição a ter pressão alta. O negro, não é? Ou o indivíduo que é mestiço, com a raça negra, ele tem maior probabilidade de ter hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é um fator de risco de doença coronariana, de infarto. Então, o indivíduo da raça negra tem maior predisposição a infarto agudo no miocárdio do que o indivíduo da raça branca ou os orientais. E que não dá para mexer também, são os fatores não modificáveis, é o antecedente familiar. Se eu tenho um pai, um tio, um irmão que infartou precocemente, como no caso aqui do Carlos Alberto, que mora no Jardim da Glória, o pai com apenas 47 anos infartou, a probabilidade dos indivíduos dessa família infartarem é maior. Por quê? Porque o antecedente familiar também é um fator de risco importante para a doença coronariana. Muito bem, esses são os fatores não modificáveis, que não dá para mexer. Agora, existem fatores modificáveis, que dá para você evitar. O principal fator de risco do infarto agudo no miocárdio é o cigarro, o tabagismo. Então, se você fuma, você tem maior probabilidade de infartar. Além de outras doenças, como câncer de garganta, de estômago, câncer de pulmão, câncer de bexiga. Mas o principal fator de risco que leva à má circulação do músculo cardíaco, que leva ao entupimento das artérias do coração, é o cigarro. Então, o indivíduo que fuma tem que parar de fumar. Por quê? Porque o cigarro leva ao infarto. Eu não sei, aqui no caso do Carlos Alberto, o pai dele com apenas 47 anos infartar, ele é muito jovem, não é? Para infartar com 47 anos. Um dos motivos é o cigarro, não é? E a mulher, tem mulher que toma pílula anticoncepcional oral. A mulher tem menos probabilidade de infartar do que o homem. Mas entre as mulheres, a estatística mostra que a maioria das mulheres que infartam é porque tomam pílula anticoncepcional. Então, a pílula anticoncepcional é outro fator que aumenta a incidência de infarto agudo no miocárdio, bem como o problemas de trombose, não é? Mulheres que têm problemas de veias. Não é? Outro fator, como eu disse, o indivíduo da raça negra, ele tem maior predisposição ao infarto por conta da hipertensão arterial.
Por quê? Porque pressão alta predispõe a um infarto agudo no miocárdio. Então, quem tem pressão alta precisa manter os níveis pressóricos normais, porque quando ele está alta, o risco de infartar é maior. Outro fator, altos níveis de gordura, de colesterol e triglicerídeos. Colesterol, existe basicamente dois tipos. O colesterol bom, né, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. O colesterol ruim, ele é ruim, por que que ele é ruim? Ele é ruim porque ele se deposita dentro da parede da artéria e vai estreitando essa artéria, além de produzir o seu endurecimento e o entupimento dessa artéria. Então, o indivíduo precisa sempre, né, cada ano ou cada 2 anos, medir os níveis, fazer exame de sangue, medir os níveis de colesterol, os níveis de triglicérides. Para quê? Por quê? Porque se tiver alto, tem que tomar ou medicamento ou fazer dieta para diminuir, porque colesterol alto, triglicérides ou triglicerídeos alto é fator de risco. Não pode, o indivíduo pode sofrer um infarto agudo no miocárdio. Agora, tem pessoas que falam assim, mas eu só como legumes. Existem pessoas que não abusam da dieta. Existem pessoas que são verdadeiros herbívoros, né? Só come legumes, frutas, come pouca gordura saturada, que é a gordura de origem animal, que é uma gordura que tem gordura ruim, não é? Esses indivíduos podem ter colesterol alto. Mas eu não como colesterol, como é que eu tenho colesterol alto? Porque o colesterol, ele é importante para o organismo, porque o colesterol é matéria-prima para a formação de hormônios, principalmente os hormônios sexuais, não é? E quem produz esse colesterol? O fígado. Existem pessoas, né? Existem indivíduos que têm colesterol alto. Por quê? Porque o fígado produz muito colesterol, né? E ele produzindo muito colesterol, ele pode levar a um infarto agudo no miocárdio. Por isso que precisa fazer exame de sangue, precisa medir. E medindo você vai poder ter ou não, a necessidade de um tratamento, porque existem drogas, existem substâncias que diminuem o colesterol. Muito bem. E o triglicéride. Outro fator de risco é o diabetes, que é o indivíduo que tem níveis altos de açúcar no sangue. O indivíduo diabético, ele, pelo excesso de açúcar, pode ter entupimento de artérias. E só que é a artéria do corpo todo, não é? Incluindo a artéria do coração. Você já ouviu falar que o diabético pode amputar, não é, alguma extremidade do corpo, amputar o dedo, não é? O nosso querido amigo Serafim Pereira Monteiro, ex-vereador, que é diabético, infelizmente, ele perdeu o 5º dedo do pé por conta do diabetes, teve que amputar. Por quê? Porque o entupimento levou ao infarto daquele dedinho. E o infarto levou à necrose, não é? Então, ficou com aquele dedo necrosado e teve que amputar. A mesma coisa, né, acontece no olho. Por isso que todo diabético precisa, uma vez ao ano, ir no oftalmologista. Por quê? Porque o diabético pode sofrer entupimento também das artérias da retina. E esse entupimento pode levar à morte da retina, por infarto, e o indivíduo fica cego. Você já ouviu falar que indivíduo diabético pode ficar cego, né? Às vezes eu encontro pessoas, mas o senhor está cego por quê? Por conta do diabetes. Porque o diabetes leva ao entupimento dessas artérias da retina, não é? Por isso que tem que controlar. E no coração? No coração, o excesso de açúcar também leva ao entupimento das artérias coronarianas. Infelizmente,
80% de cada 8 indivíduos diabéticos, eles morrem por infarto agudo no miocárdio. Eles morrem por conta de ataque cardíaco. Não é? Por quê? Porque o diabetes, o excesso de açúcar, leva ao entupimento dessas artérias. Muito bem. Então, cigarro, pressão alta, aumento de colesterol, de triglicéride e diabetes. Outro fator, sedentarismo. O indivíduo sedentário, ele corre o risco, ele tem maior probabilidade de ter infarto. Por isso que é importante ter atividade física. Ah, eu vou sair correndo? Não, não pode. Se você está parado muito tempo, você tem que andar 1 hora por dia, fazer caminhada. A caminhada melhora a circulação do coração e previne o infarto agudo no miocárdio. Então, sedentarismo, ter atividade física é importante. Segundo, obesidade. O indivíduo com sobrepeso, o indivíduo obeso, ele tem maior probabilidade de ter infarto, né? E como é que eu sei se eu estou com sobrepeso ou não? É simples. Ah, você tem 1,60 m. Você tem que pesar em torno de 60 quilos. Você tem 1,70 m. Você tem que pesar em torno de 70 quilos. Eu tenho quase 1,90 m. Eu tenho que pesar no máximo 90 quilos. Infelizmente, eu estou acima do peso. Eu estou pesando 100 quilos. Eu teria que emagrecer aí uns 7, 8 quilos para ficar dentro de níveis normais. Mas eu tenho atividade física, não é? Eu pratico esporte. Outro fator, o álcool. O alcoolismo também, não é? O etilista, o alcoólatra, tem maior probabilidade de ter infarto no miocárdio. E o estresse, não é? O estresse, a correria do dia a dia é um fator de risco que leva ao infarto agudo no miocárdio. Eu tive a honra de ser aluno do Zerbini, professor Eurípides de Jesus Zerbini. Eu tive a felicidade de ser aluno do Adib Jatene. E o Adib Jatene, nosso querido professor, né, renomado cirurgião cardíaco, ele falava que o que mata o cara do coração, o principal fator, além desses cigarros e etc., é a raiva contida, né? Você guardar a raiva faz muito mal para o coração. Então, quando alguém fizer alguma coisa ruim para você, sabe o que você faz? Põe na mão de Deus, perdoa, né? Porque aquela coisa de você guardar, aquela raiva contida, faz muito mal para o seu coração. Então, estresse e é importante o quê? Perdoar, né? Aceitar. Você colocar na mão de Deus e não guardar aquela mágoa da pessoa, tá bem? Eu, graças a Deus, eu tenho isso. O cara apronta, e eu tenho Deus me abençoou porque eu esqueço, né? Eu esqueço. Às vezes, pô, o cara fez, eu esqueci. Então, esse lado da raiva contida comigo não pega, graças a Deus. Mas tem pessoas que ficam guardando aquela mágoa, enquanto não dá o troco, não sossega. Isso faz muito mal para o coração. Aprender a perdoar, né? Tá bom? Então, Carlos Alberto do Jardim da Glória, de 47 anos, o pai dele, ele está internado no INCOR. O INCOR, Instituto do Coração, que é ligado à Faculdade de Medicina da USP, lá no Hospital das Clínicas, olha, é um dos melhores, se não o melhor lugar para doença cardíaca do mundo, tá? Do mundo, não é do Brasil, não, do mundo. Então, Carlos, acredito que o pior já passou e seu pai vai ficar bom, tenho certeza. Agora, seguir as recomendações médicas, se ele fumar, não fumar mais, se tiver colesterol alto, controlar, se ele for diabético, controlar, ter atividade física, fazer caminhada, não é? Agora, ele falou que ele morreu jogando bola. É muito comum um indivíduo que não faz nada, ele nunca praticou esporte, aí depois dos 40, 50 anos vai querer correr. É perigoso isso. Todo indivíduo acima dos 40, 50 anos que tem atividade aeróbica, corrida, ele precisa uma vez por ano fazer o quê? O teste ergométrico. O teste ergométrico mostra se o indivíduo tem ou não entupimento nas artérias. Como é que funciona o teste ergométrico?
coloca os eletrodos no peito do cara, coloca o cara em cima da esteira, e os eletrodos vão mostrar como que está a oxigenação, a circulação do meu coração, num computador onde está o médico ou o técnico olhando. Então ele liga a esteira, começa a andar, com os eletrodos no peito. Aí vai aparecer o meu eletrocardiograma no computador. Tá com onda normal. Aí o médico, ele aumenta um pouco mais a esteira. Aí eu começo a andar mais depressa. Aí ele olha as ondas do coração, normal. Aí ele aumenta um pouco mais. Aí eu começo a dar trote, a correr. Se o meu coração tiver problema, no computador vai mostrar ondas eletrocardiográficas de isquemia, ou seja, de falta de oxigênio. E ali o médico vai ver que eu estou correndo risco de infartar. Sabe o que o médico faz? Pum! Desliga a esteira. Aí o resultado vai ser o quê? Teste ergométrico, no caso do indivíduo, com isquemia aos pequenos esforços, se ele estava andando pouco, aos médios esforços, se ele estiver trotando, e aos altos esforços. É o cara que corre que nem maluco, com velocidade de 15, 16, 17 km por hora na esteira. Muito bem. A partir daí, o médico vai avaliar, falar, tem isquemia no seu eletro. Se acusou isquemia, precisamos saber quanto de isquemia tem. Se é pouco ou é muito. Normalmente, quando tem isquemia aos pequenos esforços, é que vai ter muito. Quer dizer, o cara não consegue nem andar rápido. Se tem, quando o cara corre muito, então isquemia aos grandes esforços. Muito bem. Segundo exame que o cara faz, qual que é? É o cateterismo, é a sinocoronariografia. No cateterismo, entra um catéter ou pela virilha ou pelo braço e vai desenhar, através da injeção de um contraste, da circulação coronária. Aí está o resultado assim. A artéria, porque as artérias do coração têm nome. É artéria circunflexa, descendente anterior, descendente posterior, tem nome. Então, aparece lá, a artéria circunflexa com 80% de entupimento. Ou seja, o indivíduo, né, o médico vai analisar, ali, o primeiro, que o teste ergométrico indicou isquemia. Segundo, exame, cateterismo. O cateterismo, o médico vai dizer qual é a conduta. Às vezes, no cateterismo, o próprio médico coloca uma molinha e dilata. Ela entra fechada e abre, chamado stent, que dilata a artéria e melhora a circulação. Né? Existem casos em que o indivíduo melhora muitos só do procedimento do cateterismo. Agora, quem vai avaliar o que deve ser feito é o médico cardiologista, porque se tiver muito entupido, ele pode indicar cirurgia de ponte de safena, não é? Por quê? Porque a artéria coronária, ela de repente, se é uma artéria importante, ela pode estar totalmente obstruída ou parcialmente obstruída, e o indivíduo é uma bomba ambulante, ele pode morrer a qualquer hora. Não é? Tem um caso, que eu vou só para ilustrar para vocês, do Dr. Severo. Dr. Severo era o delegado-geral aqui de Cotia, nosso amigo, e nessa época eu jogava 2 vezes por semana futebol no estádio. Isso faz o quê? Uns 8, 9 anos. E ele falou, pô, então, eu vou jogar tal dia. Eu falo, mas, doutor Severo, você fuma, você está parado. Antes, vamos lá na clínica, lá no Centro Médico Cotia, fazer um teste ergométrico. Sabe qual foi o resultado dele? Deu isquemia aos pequenos esforços. Isquemia quando ele andava rápido. Se ele fosse jogar bola, ele podia morrer jogando bola, né? Ou infartar jogando bola, como o pai do Carlos Alberto. Como ele deu isquemia, o segundo exame que nós fizemos foi o cateterismo, que ele fez lá no Dante Pazanese. Ele fez o cateterismo, e o cateterismo deu que uma artéria importante do coração estava 80% obstruída. Que era, imagina você, mesma coisa, só para você entender. Como é que está o trânsito?
A Avenida Paulista está 80% parado. Quer dizer, vai causar um problema sério, porque é uma artéria importante, não é? Não tem como as outras suprirem. E aí, doutor Severo, ele foi operado, foi colocado ponte de safena, 3 safenas e uma mamária, e ele está bem aí, graças a Deus, vivendo normalmente. Não fuma mais, que o principal fator do entupimento do coração dele foi o cigarro. Tá bom? Então, Carlos, um abraço muito grande a você e aos queridos amigos moradores aí do Jardim da Glória, ali na região da Granja Viana. São 9h32. Eu quero mandar um abraço muito grande ao meu amigo Ditinho Pedroso, que está nos ouvindo, ao Cleto, ao meu querido amigo Paraíba. Paraíba que tem um pão de queijo, uma lanchonete bem em frente ao Centro Médico Cotia. Um abraço muito grande, Paraíba, e ele está com o radinho ligado lá. Abraço grande, viu, Paraíba, a você e a todos aí, amigos do Centro Médico Cotia. Por falar em Centro Médico Cotia, tá aqui o Paraíba, deixa um abraço, está na sintonia. Um abraço grande. O Marcelo do Turiguara, ele tem uma pergunta aqui, né, esse telefone é da rádio, né, o 99541-2308. Ele fala, o Marcelo do Turiguara, gostaria de saber se é normal dormir e acordar suado. Bom, é dormir no frio e acordar suado, tem que pesquisar. São N motivos. Exemplo, o tuberculose, não estou dizendo que você tem, viu, Marcelo? Mas o indivíduo com tuberculose, ele tem sudorese noturna. Então, aquele indivíduo que no frio, ele acorda todo suado, precisa procurar um médico para pesquisar, sim, porque são inúmeras as causas, tá bem? Agora, tá calor, você põe agasalho, põe aquele monte de cobertor, aí é normal você suar. Por quê? Porque tá muito cobertor, tá certo? Bom, são 9h34. Lembrando ao pessoal do Centro Médico Cotia, que era uma reivindicação grande no pessoal do IANSP, Servidor Público Estadual. Nós voltamos a atender pelo IANSP, nós estamos aguardando o convênio. Retomar o convênio, porque o governo do estado estava em crise, e o IANSP descredenciou todas as clínicas da região oeste aqui de São Paulo. O IANSP descredenciou. Então, nós do Centro Médico decidimos dar um desconto de 50% a todo paciente do IANSP. Então, você que é conveniado ao IANSP, pode procurar o Centro Médico Cotia, porque o atendimento está sendo normalizado para todas as especialidades médicas, né? Eu lembro que o WhatsApp do Centro Médico Cotia, ou telefone, um dos telefones, é 9.500-0014. 9.500-0014. Então, 9.500-0014. E nós temos agora, né, retornou a doutora Cristiane, oftalmologista, um beijo grande para ela. À tarde ela também está atendendo. De manhã o nosso querido amigo doutor Laércio, e a doutora Nancy também. Nós temos oftalmologista praticamente todos os dias, tá bom? Um abraço, um beijo grande a todos do Centro Médico Cotia. E eu queria comentar, esse jornal aqui, esse jornal de hoje, né, que diz aqui que os casos de hepatite A explodem na capital nos últimos 9 meses. Né? Isso é importante. E também fala uma matéria aqui que a sífilis vem aumentando a cada dia em nosso país. Então, vamos falar da hepatite do tipo A. Existe hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. A hepatite D e E não tem tanta importância porque ela mais atinge os países lá da região da Ásia, os países asiáticos. A hepatite A, a hepatite B e a hepatite C, elas são de importância aqui para o nosso país. Bom, hepatite A é causada pelo vírus A, hepatite B pelo vírus B e hepatite C é causada pelo vírus tipo C. A hepatite A, ela é benigna, quando comparada com a B e com a C.
A hepatite B, a hepatite C, elas são doenças silenciosas que levam à destruição do fígado de maneira crônica. Então o indivíduo tem hepatite B, tem hepatite C e não sabe que tem. Quando ela se manifesta, o indivíduo já precisa fazer transplante cardíaco, transplante de fígado. E como é que eu sei se eu tenho hepatite B e hepatite C? Fazendo exame de sangue. Fazendo exame de sangue, você sabe se tem hepatite B e hepatite C. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho plano de saúde, o posto de saúde não tem. Uma forma de você conseguir um check-up grátis, não só de hepatite, como de todas as outras doenças, doença de Chaga, AIDS, etc., é doando sangue. Porque se você doa sangue, o banco de sangue vai ver se o seu sangue presta. E para ver se presta, faz os exames e você ganha um check-up altamente confiável, né, e gratuito. Além de ter a satisfação pessoal de saber que você ajudou 8 pessoas com esse ato de doar sangue. Então, doa sangue, você ganha um check-up grátis. Então, voltando, hepatite B, hepatite C, elas se cronificam e podem levar a câncer de fígado ou cirrose hepática, cirrose do fígado, que pode levar o indivíduo à morte. Muito bem. Como que adquire hepatite B e hepatite C? Da mesma forma que a AIDS, compartilhando seringa, compartilhando usuário de droga, não é? Relação sexual sem preservativo também pode transmitir hepatite B e hepatite C. É mais a hepatite B. E um fato importante, o indivíduo que faz tatuagem, existem trabalhos que mostram que a tinta da tatuagem pode manter vivo o vírus da hepatite B por muito tempo. Então, é importante que o indivíduo que faz a tatuagem, ele tire a tinta do recipiente e coloca num outro pequeno. Ele usa aquela tinta do recipiente pequeno e depois joga fora aquela tinta. E não vai pegar a agulha e ficar enfiando naquele recipiente maior, porque pode levar o vírus da hepatite B, hepatite C, o indivíduo fazer uma tatuagem e adquirir a doença. Entendeu? Muito bem. E a notícia aqui se refere à hepatite A. A hepatite A ela é mais benigna do que a hepatite B e a hepatite C. E ela é bem diferente. O indivíduo adquire o vírus da hepatite A através de água contaminada, né? Água com esgoto, alimentos contaminados com esgoto, né? Legumes contaminados com vírus, né? Você compartilhar talher, copo com o indivíduo que tem hepatite A. A hepatite A, como eu disse, ela é mais benigna do que a hepatite B e a hepatite C. Mas em alguns casos pode levar o indivíduo à morte também. A probabilidade é menor. Então, aqui a matéria que diz é que, olha só, a cidade de São Paulo, em 2017, aumentou muito a incidência de hepatite A. O ano passado, né, foi registrado apenas 54 casos de hepatite A. Esse ano aqui, 2017, já registramos 517, com 2 óbitos, com 2 mortes. Então é importante, né, você, mamãe, tomar cuidado. E qual o cuidado? Primeiro, lavar muito bem lavado os legumes. Lavar como? Alface, legumes, você coloca para cada 1 litro de água, 1 colher das de sopa de água sanitária, de cândida. Para cada 1 litro, 1 colher das de sopa. Ou 2 gotinhas de hipoclorito. Mistura, deixa o legume lá dentro durante 5, 10 minutos, e depois lava em água corrente. Isso já é suficiente para proteger, não é? Não só contra a hepatite, contra outros tipos de verminose. Tá? É importante também lavar sempre a mão. Lavar a mão. Então, chega em casa, lava a mão. Né? Ou usar o tal do álcool gel. Quando teve aquela incidência grande de gripe H1N1, que é a gripe suína, lembra?
era hábito em todo lugar ter o álcool gel. Então, qualquer coisa, o indivíduo passava álcool gel. Diminuiu os casos de gripe, mas diminuiu muitos outros casos, por exemplo, de conjuntivite, casos de hepatite A e etc. Então, é importante o quê? Também lavar as mãos, não é? E aqui o jornal mostra que a estatística maior que nesse ano, 517 casos, foi a incidência maior em indivíduos jovens, em torno de 20 anos de idade, não é? Eu lembro que contra a hepatite A existe uma vacina, não é? E essa vacina, ela é dada gratuitamente em crianças de 1 a 2 anos, vacina contra a hepatite A, e também naqueles indivíduos soropositivos, ou seja, portadores do vírus da AIDS, tá? Então, se você tem, quais os sintomas da hepatite A? Primeiro, o olho fica amarelo por depósito de bilirrubina. Segundo, o indivíduo começa a urinar cor de Coca-Cola, xixi cor de Coca-Cola. E as fezes ficam sem cor, lembrando massinha de vidraceiro. Tudo isso é o quê? É um indicativo da doença. É um indicativo da doença. Procure o posto de saúde ou o médico de sua confiança. Tá bom? E sífilis. Também o jornal aqui refere a grande incidência de sífilis, que aumentou muito no último ano. Então, pessoal, é importante o uso da camisinha. E eu lembro que sífilis é uma doença sexualmente transmissível e ela também é transmitida pela relação oral, pelo sexo oral também pode transmitir a sífilis. Então é importante usar preservativo. E a mãe grávida pode também transmitir para a criança. É chamada sífilis congênita. Daí a importância de toda mãe grávida, né, toda moça grávida, fazer pré-natal. E pré-natal começa nas primeiras semanas. Logo, estou grávida na primeira semana, fazer o pré-natal. No pré-natal é feito o exame sanguíneo para detectar uma série de doenças. Uma delas é a sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, causado por uma bactéria em forma de espiral, chamado Treponema pallidum, e se manifesta após a relação sexual. Em torno de uma semana após o contato sexual, surge uma lesão, uma ferida, né, que lembra muito aquela afta da boca, e essa ferida tem o nome de cancro duro, que, se o indivíduo tratar ou não tratar, ela pode evoluir, não é, para uma fase secundária. Depois de 1, 2 anos, surgem lesões na pele, produz queda de cabelo, e depois de 5, 10, 15, 20 anos, a sífilis se cronifica, podendo levar a doenças neurológicas graves, levar à morte, levar a doenças cardíacas e etc. Tá bem? Então, é importante usar a camisinha. São 9 horas e 47 minutos, né? Estamos chegando, passou rápido, né? Estamos chegando ao final de mais um plantão médico. Antes, tem uma foto que me mandaram, o Carlos Alberto, né? Mandou uma foto do dedo, é que não dá para mostrar aqui, né? Ele mandou pro WhatsApp da rádio. A foto mostra um dedo com um risquinho roxo. Na unha, presta atenção que eu vou falar. A unha, tanto da mão quanto do pé, ela é branquinha. Se ela ficou roxa, ou apareceu um risco roxo, risco preto, você não bateu, não aconteceu nada e apareceu esse risco, você tem que procurar o médico. Pode ser doença cardíaca, pode ser indicativo de outro tipo de doença, né? Então precisa procurar o médico. Vou repetir. A unha está normal, aí do nada aparece um risco preto, um risquinho. Pode também aparecer ficar roxo, tipo tomou uma martelada no dedo, né? Sem motivo, precisa procurar o médico. Pode ser alguma coisa assim, né? Pode ser doença cardíaca, pode ser... Não vou, se eu falar tudo aqui, ó, eu assusto o Carlos Alberto, né? Apagou aqui o WhatsApp. Então precisa procurar um médico, viu, Carlos? Tá bom? Um abraço grande. E vamos encerrar com música. Vamos encerrar com música. Tem uma pessoa que pediu aqui a música Liga Pra Mim,
é a faixa 3, viu? Do CD. Não, faixa 10 do CD Jesus de Nazaré, viu, Fábio? Né? Então, agradeço a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde. Quero agradecer a todos aqui da rádio, Fábio Moreno aqui na técnica, agradecer o nosso querido Dr. Muscati, né, que participa aqui do programa do Frota, depois das 11 horas, é isso? Das 11 ao meio-dia, meu querido amigo Alexandre Frota, e o meu grande amigo Bispo Chacon, a quem eu tenho grande respeito e uma grande admiração. Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Ele assim o permitir. Centro Médico Cotia. Atendemos todas as especialidades médicas. Clínico geral, cardiologista, ginecologista, oftalmo, ortopedista, neurologista, dentre outros. Com preços populares. Ligue 4616-9213 ou 4616-9214. Estamos na Avenida Manuel José Pedroso, número 209, no centro de Cotia. Centro Médico Cotia. Faz tempo que a gente não se vê. Eu ando pra saber de você. Pensei em te telefonar só pra ouvir a tua voz. Quem sabe até abrir meu coração, dizer que eu não consegui te esquecer. A vida separou a gente por tanto tempo. Hoje tudo pode estar tão diferente, mas eu quero te dizer que não deu pra te esquecer. Te amo demais e faria tudo pra você voltar. O tempo não conseguiu apagar o meu amor. Faria tudo pra te ver de novo aqui. O tempo não conseguiu apagar o meu amor. Faria tudo pra você voltar pra mim. Liga pra mim, daria tudo pra ouvir a tua voz. Liga pra mim, daria tudo pra ouvir a tua voz. A vida separou a gente por tanto tempo. Hoje tudo pode estar tão diferente, mas eu quero te dizer que não deu pra te esquecer. Te amo demais e faria tudo pra você voltar. O tempo não conseguiu apagar o meu amor. Faria tudo pra te ver de novo aqui. O tempo não conseguiu apagar o meu amor. Faria tudo pra você voltar pra mim. Liga pra mim, daria tudo pra ouvir a tua voz. Liga pra mim, daria tudo pra ouvir a tua voz. Liga pra mim, daria tudo pra ouvir a tua voz. Alô? Concluir, né?